Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Este é um podcast dedicado à história das religiões, caso você não tenha ainda ouvido, os episódios anteriores. Esse é o episódio número 25 e eu vou falar sobre o mandeísmo, os mandeus, discípulos de João Batista, uma religião bastante antiga. Alguns arqueólogos e historiadores questionam ou simplesmente não revelam, em suas pesquisas e discussões, de que o mandeísmo seria originário ali do Templo de Jerusalém. Isso por quê? Porque no século I haviam várias correntes dentro do templo que defendiam suas posições religiosas. E uma delas era a comunidade joanina, que defendia que João Batista, sim, era o Messias original. Ele mais velho do que Jesus, e como ele batizou Jesus, essa corrente acreditava que ele era um profeta acima de Jesus de Nazaré. Corrente essa que, lógico, sabemos que não vai ser a corrente que vai sair vencedora ao longo da história e ao longo do tempo. O cristianismo vai se tornar a principal religião e essa corrente vai vencer, porque os defensores ali desse judaísmo como Jesus, como Messias, vão se espalhar ali pela Grécia, pelo helenismo, pela civilização helênica e etc. e tal, e sabemos onde isso foi dar. Mas essa comunidade joanina também tinha sua posição religiosa, e dentro da sua posição religiosa, João Batista era o Messias verdadeiro. E como isso vai se explicar, que essa religião vai se desenvolver na região da Mesopotâmia, e ali no Oriente Próximo, alguns datam que essa religião acontece ali no século I depois de Cristo. Bom, todo mundo sabe que existe a destruição do Templo de Jerusalém, e é lógico, pelo Império Romano, e é lógico que vai haver a diáspora de vários grupos de judeus que são partidários de Jesus, judeus que não são partidários, e judeus que são partidários de João Batista como Messias. Então, essa sim seria uma explicação mais correta de que o mandeísmo, ou mandaísmo, como muitos chamam, ou mandaenismo, seria originário ali do Templo de Jerusalém. Bom, o mandeísmo é conhecido como mandaenismo, é uma religião étnica, gnóstica, e tem essas raízes profundas ali no Oriente. Então, esse termo mandeu quer dizer manda, que significa conhecimento. É um saber esotérico que salva a alma. Seus seguidores, os mandeus, são uma comunidade pequena, estimada hoje em cerca de 100 mil pessoas ao redor do mundo, e estão concentrados principalmente ali no sul do Iraque e no sudoeste do Irã. Então, esses territórios que são banhados ali pelo rio Tigre, Eufrates, eles vão trazer essa cultura da antiga Mesopotâmia, que é o berço das civilizações, como a civilização suméria e babilônica. Mas o que torna o mandeísmo uma religião única? Bom, diferente do judaísmo, do cristianismo ou islamismo, que compartilham Abraão com patriarca, os mandeus traçam sua linhagem espiritual diretamente de Adão, o primeiro homem, que é considerado o seu profeta primordial. Isso também está no islamismo, tá? Para eles, a religião é mais antiga do que Moisés ou Jesus. Então, é uma tradição oral e ritual que sobrevive há milênios, Então, é uma gnose viva, um conhecimento vivo, como dizem os estudiosos, e tem uma cosmologia dualista, onde o conhecimento interior liberta a centelha divina presa no mundo material. Então, as origens, segundo os pesquisadores, seriam do século I, Alguns historiadores sugerem que os mandeus fugiram, como eu falei, de Jerusalém após a crucificação, mas isso é uma questão muito controversa. Faz muito mais sentido eles fugirem depois da destruição do Templo de Jerusalém pelo Império Romano. Então, a teologia do mandeísmo tem um dualismo. O mundo material é obra de Ptah-hir, um demiurgo imperfeito, enquanto o verdadeiro Deus é Rai-Rabi, o grande vida, uma força luminosa e transcendente. Então, para eles, a alma humana carrega uma partícula de luz, mas está aprisionada na carne e no caos.
A salvação não é uma salvação cega, né? Mas é a salvação pelo conhecimento, pelo gnosis, né? Que é revelado ao guia a uma volta ao reino etéreo. É uma religião monoteísta, mas não tem dogmas. Então, quem são os heróis dessa narrativa? Adão primeiro, depois o seu filho Sete, que é guardião dos mistérios. Vem aí Noé, que preservou a semente de luz, e acima de todos, quem? João Batista, que é para eles o verdadeiro Messias. Para os mandeus, João é o profeta supremo, imerso no Jordão como símbolo do rio celestial. Para eles, o Jesus de Nazaré é visto como um falso profeta, um herege que distorce os ensinamentos. Abraão, Moisés e Muhammad, o profeta islã, também são rejeitados e tratados como impostores. Então, eles têm uma visão bastante radical, e isso vai isolá-los historicamente, mas também vai preservar uma característica única, né? Então, quando se fala em rios, né, vem a questão que João Batista batizava, né, nos rios, né, e eles vão usar o rio como uma característica principal do seu ritual de purificação, né, que é o masbuta. É um batismo, uma espécie de batismo repetitivo, e tem que ser em água corrente. Então, ele não é um sacramento como no catolicismo, mas é uma imersão que ela é diária. Então, não faz só uma vez, ou semanal, você tem que estar se purificando, vestido de branco, e vão recitar algumas orações antigas, né? E as pessoas são mergulhadas 3 vezes, né? Isso vai simbolizar aí a morte do ego e o renascimento da luz. Então, as mulheres e os homens participam igualmente desses rituais, mas eles são segregados por gêneros, né? Além do batismo, há o Marzikita, uma missa fúnebre para guiar as almas dos mortos ao paraíso, e o Tibil, que é o altar de oração doméstico, né? Há um texto sagrado, que é o Guinza Riba, ou o Grande Tesouro, seria uma espécie de Bíblia mandeia, né? Uma compilação da cosmogonia dos mandeus, hinos e mitos, né? Dividida em partes, né? Direita a luz e esquerda a matéria. O outro é o livro de João, que narra a vida de João Batista como profeta imaculado. Então, esses volumes escritos em linha em tinta preta sobre pergaminho são recitados em voz baixa, longe de olhares profanos, né? Os mandeus têm uma visão de mundo diferente, né? Porque a reencarnação é possível, né, para as almas impuras, mas o objetivo final é a fusão final com a luz, livre de ciclos reencarnatórios. Isso é muito parecido com o que a gente vê no budismo, né? Que tem a questão ali dos karmas e dharmas, né? E você tem que encontrar ali o estado de nirvana e não precisar reencarnar mais. Então, se você está impuro, você acaba reencarnando. E o objetivo é que você se identifique, chegue até a luz e não precise mais passar por essa questão. Então, a comunidade é endogâmica, né? Casamento só entre mandeus, isso serve para preservar a pureza, né? As mulheres usam véus brancos em cerimônias, e a ética é enfatizada como honestidade, caridade e rejeição à violência. Como religião é endômica, só pode haver casamentos entre membros, né, que já nasceram mandeus. Isso vai fazer com que a religião, ela com o tempo, vá diminuir o seu número de adeptos, porque não existe a questão da conversão ao mandeísmo, né? Então, a religião tem um número restrito de adeptos. Ela vai ter um número de restrito de adeptos também ao longo da história por causa de perseguições pelos judeus, perseguições pelos próprios cristãos, que não aceitavam a teologia do mandeísmo, e os muçulmanos, como os muçulmanos persas, né, os muçulmanos do Irã, como eles rejeitam Muhammad, o profeta do Islã, como um profeta legítimo, vai haver aí uma questão de violência, e eles vão ficar realmente isolados. Então, isso vai fazer com que a religião mandéia vá se apagar aos poucos, né? É uma religião que não vai ter um futuro. Eu tenho um episódio aqui no podcast, inclusive, que fala sobre por que as religiões morrem, né? Essa é uma das razões de por que uma religião pode morrer. Então, se você não aceita novos adeptos, se você fecha o círculo
da religião por uma etnia, né, e por uma região específica, é lógico que vai chegar a um momento na história que isso vai fazer com que o número de adeptos desapareça. Então, no século XX, sobre um regime laico como o de Saddam Hussein, eles tiveram ali um respiro, né, um respeito relativo, porque, por incrível que pareça, né, o governo de Saddam Hussein no Iraque, ele era laico e ele não vai perseguir os homodeus, né? Então, mas com a invasão americana ali em 2003, isso também vai acabar. Então vai surgir um caos, né, desse pós-guerra, e isso vai abrir um espaço para que extremistas islâmicos que viam os homodeus como infiéis politeístas, né, apesar do seu serem enfáticos no seu monoteísmo, os islâmicos vão usar isso como desculpa. Então, os radicais islâmicos não vão aceitar, por exemplo, que os homodeus não aceitam Muhammad como um profeta legítimo, né? Isso vai gerar atrito, né? Então, muitos vão fugir para a Síria, para a Jordânia, para a Austrália, Suécia e Estados Unidos, né? Em Ahvaz, no Irã, ou em Bagdá, em comunidades, essas comunidades vão se encolher. Então, hoje estima-se que menos de 5 mil permaneçam no Iraque, e ameaçados por escassez de rios limpos, né? Poluídos por guerra, e a falta de sacerdotes jovens. Então, há uma diáspora na luta para manter os rituais, os batismos em piscinas artificiais e orações via internet. Enfim, em um mundo, né, de fanatismos religiosos, o monoteísmo vai começar a sofrer esse decréscimo de fiéis. Então, a Constituição iraquiana, por exemplo, de 2005, reconhece como sabeus mandeanos. Então, eles protegem os seus ritos, mas a realidade é dura, né? Há uma coerção religiosa e, enquanto o mundo debate aí monoteísmo globais, uma fé ribeirinha sussurra os seus segredos ancestrais. Então, João Batista, decapitado por Herodes, vive nos hinos mandeus como imortal. Adão, no Éden, é o primeiro gnóstico buscando a árvore do conhecimento verdadeiro. Então, no sul do Iraque, sobre céus estrelados, o Eufrates ainda murmura, né? Entre aspas, purifica-te, ascende. Obrigado por viajar comigo nessa jornada aquática. Se o mandeísmo te intrigou, você pode comentar aqui no espaço de comentários aqui no Spotify. E é bastante curiosa a religião, porque as mulheres usam véu, os homens usam a roupa branca nos seus rituais, né? Muito semelhante, os padres usam a batina branca, os muçulmanos usam sua abeia branca, e a origem do mandeísmo é uma origem monoteísta, proveniente ali de João Batista. Então, aqueles primeiros discípulos de João Batista vão fazer com que sua teologia chegue mais longe, vão disputar essa política dentro ali do Templo de Jerusalém, vão oralmente, né, passar essa tradição de João Batista como sendo o Messias verdadeiro, né, vindo da linhagem desde Adão, né, o profeta primordial, e essa religião vai chegar até os dias atuais, mesmo com o número pequeno de fiéis, mas ainda resiste nas suas tradições, na sua teologia e na sua visão de mundo religiosa para explicar o que acontece, por exemplo, com o homem após a morte. Então, os mandeus são esses, os discípulos resistentes do profeta João Batista, aquele que batizou Jesus de Nazaré no Rio Jordão, permanecem até hoje com a sua tradição. Espero que tenham gostado desse conhecimento, desse episódio do podcast. É bastante curto, mas dá para explicar mais uma curiosidade histórica da religião do sagrado perante a odisseia histórica humana. Obrigado.